Vamos lá, gente. Chegamos na metade do caminho, né? Temos 20 aulas, hoje estamos na aula 10. Aula de extrema importância para o evento que vai vir por aí, né? Todo mundo já sabe do evento que está vindo por aí, né? Nossa mediúnica experimental. Então, essa aula, a próxima aula, que é a aula de médiuns, depois nós vamos ter aula de obsessão e desobsessão, são aulas importantíssimas para que vocês cheguem no dia dessa mediúnica, eu espero, com nenhuma ou o menor número de dúvidas possíveis, né? Tranquilos, bem, né? Sem muita ansiedade, sem muito nervosismo, porque, como eu falei semana passada, muitos de vocês já têm esse contato, né? Já trabalham em instituições espíritas, ou não trabalha em instituição espírita, mas entende bem, lida bem com a sua mediunidade, né? Mas outros não. Outros nunca tiveram esse contato, não sabem o que é. Então, o que a gente desconhece, a gente fica ansioso, a gente fica, às vezes, angustiado, fica com medo, fica nervoso, né? Então, por isso, semana passada, alguém me perguntou assim, mas por que vai fazer essa mediúnica nessa data, no meio de um feriadão, né? E por que num domingo? Por isso, né? Porque a gente tem um protocolo a seguir, nós temos um calendário a seguir, né? Então, o calendário da fundação como um todo, ele é fechado antes do final do ano próximo que vai começar, né? E a gente precisa que essa mediúnica aconteça depois da aula 10, 11, 12 e 13, que é a mediunidade médios, obsessão e desobsessão. Então, caiu esse ano no meio de um feriadão, né? Mas eu espero que todos vocês estejam aqui, o maior número possível, porque é um evento imperdível, principalmente para quem nunca teve esse contato, né? A gente vai experienciar isso tudo de uma forma muito tranquila, de uma forma muito na paz, na harmonia, com suavidade, com leveza, né? Já alguns alunos me abordaram aqui hoje, perguntando como vai ser, eu estou com medo, eu estou nervosa, e se isso, e se aquilo. Fiquem tranquilos, não tem e se isso, e se aquilo, né? Vocês vão estar seguros para isso, vocês vão estar amparados para isso, tanto pela espiritualidade, que já coordena esse evento há anos e anos e anos, né? E pela nossa equipe encarnada também, como eu falei para vocês, vamos estar aqui todo mundo do curso básico, das 4 turmas, médiuns das mediúnicas, pessoal do núcleo de passe, né? Então, a gente tem todo esse suporte e sempre, gente, sem nenhuma exceção. Não posso dizer para vocês assim, teve uma vez, não teve uma vez. Todas as vezes, sempre foi muito tranquilo, muito harmonioso, é um preparo que a gente tem, por isso a gente fala para vocês com tanta antecedência, né? É um preparo que a gente vem preparando tudo, da parte física aqui, né, da logística, de tudo, e a galera do lado espiritual já está preparando há mais tempo ainda, né? Então, venham tranquilos, certo? Dito isto, vamos lá para a nossa aula mediunidade. Então, já do primeiro slide ali do título, eu já queria que vocês olhassem para esse slide, pensando o seguinte, vamos falar hoje sobre relação de pessoas, sobre essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade mista. O que é uma sociedade mista, Alessandra? Uma sociedade composta por espíritos encarnados e desencarnados. E a gente se relaciona o tempo todo, 24 horas por dia, independente de se temos o nosso corpo ou se não temos o nosso corpo. A relação existe. Mas eu não percebo, né? Porque a gente está falando de mediunidade. Eu não percebo essa relação. Eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não tenho sinal nenhum de mediunidade. Até o final dessa aula eu vou provar para você que você é médium. Tá bom? Esse é o meu desafio de hoje. Quem aqui se considera médium? Levanta aí o dedo. É uma galera, viu? Mas também tem uma galera que não levantou o dedo, né? Mas eu já vou começar dando uma notícia bombástica para vocês. Todos nós somos médiuns. Todos. Mesmo a galera que não levantou o dedo aí.
viu? Todos nós somos médiums, né? Tem um slide aí que eu já vou adiantar, mas tem um slide aí que Kardec responde, né? Quem são os médiums? O que é médium? Né? Aí ele diz, é qualquer pessoa, em qualquer grau, né, mais ou menos, que se relaciona, que se comunica com espíritos. E quem são os espíritos? Nós, né? Nós, certo? Então, aqui todo mundo é médium. Nós vamos conversar aqui 2 horas sobre isso, e quando chegar lá, 12h30, eu vou fazer essa pergunta de novo. Quero ver se vai ter mais dedos levantados aí. Vamos lá, vamos para os objetivos da aula. O geral é a gente entender que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação com espíritos, que são pessoas, né? Então, espíritos, pessoas. Explicar o conceito da mediunidade, sua finalidade, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade, desde quando ela existe. Desde quando se fala em mediunidade, vocês sabem? Vamos descobrir? Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e mostrar os diversos tipos de mediunidade e as suas classificações, que foi feita segundo Kardec, ok? E aí eu começo perguntando e eu quero ouvir. O que é mediunidade para você? Vamos circular esse microfone aí. Quem são os meus corajosos? Eu ontem vim dar aula na sexta, o povo não levantava o dedo, mas eu falei, não, amanhã minha turma de sábado vai me representar. Aí, viu? Ó, já começou um representante aqui. Diga aí o que é mediunidade. Então, pelo que você mesmo disse, é a capacidade que todos nós temos de nos comunicarmos com as outras pessoas que também são espíritos. Pronto. Quem mais? Não existe um conceito fechado, não, viu, gente? Isso é certo, isso é errado, não. Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que, resumidamente mesmo, é uma faculdade do espírito, né? De nós espíritos. É uma faculdade, é como uma coisa que é possível e que é uma possibilidade, tanto como quando a gente está encarnado, como a forma como a gente respira. Eu vejo assim. Perfeito. Quem mais? Galera do lado de cá. Vamos fazer uma gincana. Só o pessoal do lado de cá que falou. Vamos falar do lado de cá. Quem vai falar do lado de cá? Ele, seu Marcos. Fala aí, seu Marcos. Você mesmo, diga aí. Aqui hoje vai ser assim, a PROC pergunta. É como os dois amigos aí falaram, a questão da mediunidade e a gente interagir com o nosso próximo. Às vezes a gente até pensa que está fazendo alguma coisa por livre e espontânea vontade e sem a gente perceber, a gente está seguindo uma intuição que foi orientada por um determinado tipo de espírito que quer nos auxiliar para o bem e às vezes até para o mal. Menino, para que eu fui dar o microfone para ele? Adiantou uns 4 slides, meu. Quem mais? Tá vendo como é que cada um falando a gente vai acrescentando, vai enriquecendo? Quem mais? Mais alguém? Edith, diga aí. Vai dizer nada pra gente? Diga aí, Edith, eu quero ouvir você. Vocês se lascam comigo, porque quando chega na aula 10 eu já sei o nome de todo mundo. Você gosta de provocar. Mediunidade é exatamente aquele sentido, né, da intuição que você tem em enxergar além de você mesmo, né, e nessa amplitude que é o universo, você se sentir uma parte dele. Isso é que eu entendo como mediunidade. Muito bem. Então, trouxe aqui um trechinho do que Adenauer fala para a gente, né, lá no livro sobre mediunidade. Ele diz assim, ó, mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com os seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, como diria meu marido, parafraseando ele, dá para falar 2 horas aí nesse slide, né? Porque tem coisa dessa ali que ele está dizendo. Primeiro, ele está dizendo assim, é uma faculdade relacional. Então, vai para além, né, do que a gente lê lá no livro de
de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que resume que é a comunicação entre os espíritos, né? E isso a gente traz muito forte na nossa mente, porque se eu falo em mediunidade, vocês pensam, se eu falar assim para vocês, ó, mediunidade, um médium exemplar, quem que vocês vão pensar? Chico Xavier, eu também. É o primeiro que vem na minha cabeça, né? E quando a gente pensa em Chico Xavier, qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Chico fazendo o quê? Psicografando, né? Então isso é forte na nossa cabeça. Foi Chico que difundiu o espiritismo, não só no Brasil, como para o mundo, né? São mais de 400 livros em vários idiomas. Então é uma obra incrível, não tem como a gente não ter Chico como essa referência de mediunidade, né? Só que Chico é Chico, né? Eu não sou Chico, vocês não são Chicos, né? E a gente tem essa mediunidade na nossa cabeça como sendo isso aí, a mediunidade. Você acha que médium, e por isso a maioria aqui não levantou o dedo, você acha que médium é aquele que vê, que escuta, que escreve, né? Que é o bam-bam-bam da mediunidade. Mas não, como disse Marcos, a mediunidade é sutil. Alguém aqui também falou, acho que foi você que falou, né? É inerente a nós, é uma faculdade que pertence a nós. Assim como andar, como falar, como ouvir, como várias outras habilidades que a gente tem, né? Ontem eu falava para a turma assim, todo mundo aqui sabe cantar? Sabe, sim. Você já cantou Parabéns para Você alguma vez? Já, né? Todo mundo já cantou, né? Todo mundo aqui sabe correr? Se aparecer um rato aqui, uma barata, um negócio, vai sair todo mundo correndo. Pegou fogo, um fogo do salão, sai todo mundo correndo, não sai? Né? Mas se você quiser, eu também canto mal. Nem minha mãe dizia que eu cantava bem. A gente pode dar a mão, porque mãe acha que filho faz tudo bonitinho, né? Minha mãe dizia que eu cantava péssimo, então é porque eu sou péssima cantando mesmo. Mas se eu tiver o sonho de um dia ser uma cantora, você também, o que a gente vai precisar fazer? Aprender, né? A gente vai precisar aprender. Mas o cantar está na gente, né? O correr é a mesma coisa, todo mundo sabe correr. Mas se eu quiser ser uma atleta, né, do esporte, das Olimpíadas, de uma maratona, eu vou precisar fazer o quê? Treinar também, né? A mediunidade é a mesma coisa, ela está para a gente, para todo mundo, né? Ah, e eu posso me tornar um médium ostensivo? O que vocês acham? Posso, né? Eu posso ter essa ostensividade. Como Chico, não sei, né? Mas podemos ter uma mediunidade ostensiva, porque Chico tinha todas as mediunidades ostensivas, né? A gente pode se tornar muito ostensivo numa psicofonia, outros na psicografia, outros na psicofonia e na psicografia, outros na psicometria, outros na psicopictografia, né? Que são várias modalidades, a gente vai ver cada uma delas. Mas isso pode acontecer, né? Porque isso está na gente. A gente só precisa desenvolver, treinar, praticar, entender, estudar sobre isso, como qualquer outra habilidade que a gente queira desenvolver. Certo? A mediunidade é inerente ao ser humano. Não existe ser humano que não seja médium. E aí, volto lá para a fala de Marcos, né? A gente tem essa ideia desde sempre que mediunidade é isso, ver, falar, escrever, né? Mas existe a mediunidade de intuição, a mediunidade de inspiração, e que é, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, a mais corriqueira, a mais simples, que todos nós praticamos todo dia. Quem nunca teve uma ideia do nada, ou para você, ou para outra pessoa, né? Uma questão sua, uma atitude, um comportamento, uma decisão, né? Que você ficou naquela dúvida, aquela coisa, e de repente, vou fazer isso. E fez e deu certo. Ou deu um conselho para alguém, como ele disse, né? A gente aconselha alguém, um amigo, um conhecido, um parente, uma pessoa, às vezes até na rua, gente que a gente nem conhece, né? Eu já passei por situações assim, de assalto, de acidente. Você nunca viu aquela pessoa nem mais gorda, nem mais magra, e de repente você foi um bálsamo ali naquele momento,
Por que nós não estamos sendo usados como instrumento naquele momento para auxiliar aquela pessoa? Da mesma forma, Maria, né? Maria está passando por um problema lá muito conturbado na vida dela, seja em que dimensão for, emocional, financeira, qualquer um. E quando a gente está dentro de um problema, né? Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar muitas soluções à nossa volta, não é assim? Né? Então, todos nós temos amigos espirituais, a gente já entendeu isso, né? Assim como a gente tem amigos encarnados, que nos ajudam no nosso cotidiano, né? A gente também tem os desencarnados, que também nos ajudam. Só que a diferença de um para o outro é que o encarnado consegue ter acesso mais rápido, né? Você liga, você fala, você chama, você, né? E fala com a pessoa ali. E o desencarnado precisa que você dê esse acesso para ele. Através de quê? Da sua sintonia, da sua vibração, da sua energia, né? E quando você está no meio do olho de um furacão, você está como? Como é que está a sua energia? Um furacão, né? Você está ali toda desgovernada ou desgovernado, né? E aí esse amigo não consegue ter acesso a você. Mas Tânia, que está numa vibe boa, tranquila, na paz, good vibes, que nem diz por aí, é amiga de Maria. Estou criando uma historinha para vocês entenderem, né? É amiga de Maria. Esse amigo de Maria vai acessar quem para ajudar ela? Tânia, né? Então, do nada, aquela coisa que a gente fala assim, faz tanto tempo que eu não ligo para Maria, vou falar com ela hoje, vou ligar, vou mandar uma mensagem, né? Aí, Maria, como é que você tá? Tudo bem? E aí Maria diz, não estou muito bem não, estou assim, estou assado, estou cozido, estou não sei o quê. Menina, aí a Tânia vai e dá um monte de conselhos, e fala algumas coisas, e diz umas palavras, e aquilo dissipa, dissolve lá o furacão de Maria, certo? Depois do caso passado, Maria fica pensando assim, menina, como foi importante falar com você naquele dia. E às vezes a Tânia nem sabe o que foi que falou, né? Metade ela já não lembra mais do que foi que falou, né? Isso é mediunidade, gente. A gente dá esse nome? Não. E às vezes a gente é tão soberbo que a gente acha que foi a gente mesmo, né? Diz, nossa, aquele dia eu arrasei. Dei uns conselhos para Maria. Menina, a bichinha estava no chão, estava arrasada ali. Se não fosse eu ter chegado e ter falado aquilo tudo, não sei o que ela ia fazer da vida dela, né? Foi você chonga nenhuma, né? Foi o amigo de Maria, que nem amigo seu era, que te usou ali como instrumento porque você estava numa boa vibe e ele conseguiu acesso a você para chegar nela. E como disse Marcos, bendito, da mesma forma o contrário acontece, viu, gente? E aí é assunto para a nossa aula 12, que é a obsessão, né? Mas só para dar um spoiler para você, o contrário acontece. O que mais acontece aqui, quando a gente trabalha em, né, ideia, em mediúnica de desobsessão, é a gente perguntar assim, mas o que você tem contra Marina? Não, eu não tenho nada contra ela, não. Mas eu não consegui chegar nela, porque a Marina é muito good vibes, né? E o espírito está querendo o quê? Perturbar a vida. Aí ele chega no filho dela, que está aí num momento de... Eu nem sei se você tem filho. Tem filho, Maria? Pois é, mas é só uma história, tá? Só estou contando uma história, né? Às vezes eu estou bem, estou tranquila, estou aqui no harmonia, good vibes, né? Nada me aborrece, mas meus filhos, os filhos de Marina, que não têm essa compreensão, estão deixando as suas janelinhas, as suas brechas abertas. Aí esse espírito que está a fim de perturbar o juízo vai acessar quem? O meu filho, o filho dela, porque perturbando os meus filhos ou os filhos dela, as filhas dela, vai perturbar ela também. Então, acontece tanto positivamente quanto negativamente, como disse Marcos. Isso tudo é mediunidade. Certo? E que está para todos nós. Não existe um botão de liga e desliga. Eu estou médium, pum, na casa espírita. Cheguei em casa, tchuf, off. Não existe. Cheguei no meu trabalho, off. Cheguei num lazer, off. Não tem. Nós somos médiuns o tempo todo. Como disse Kardec, em maior ou menor grau. Com uma maior ou uma menor percepção disso. Quando que essa percepção vai aumentando? Quando a gente vai conhecendo, estudando, se interessando, aprendendo. A gente vai percebendo
as coisas que acontecem e que a gente não dava valor, não dava atenção, não tinha essa percepção maior sobre isso. Certo? E aí, por isso, Adenauer diz que é relacional, porque é uma faculdade que relaciona as pessoas. É esse relacionamento que a gente tem com os nossos encarnados, família, amigo, trabalho, no ônibus, no metrô, na vizinhança, na fila da padaria, em todos os lugares que a gente se relaciona com pessoas encarnadas, a gente também se relaciona com pessoas desencarnadas. Certo? E aí ele continua, interdimensional. Por que interdimensional? Porque as pessoas estão em dimensões diferentes. Encarnados na dimensão física, material, desencarnados na dimensão espiritual, certo? Que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente, né? Ontem alguém leu um trecho aí do livro de vocês que está escrito voluntário ou involuntário, né? É a mesma coisa. O que isso quer dizer? Eu sei, ao momento que eu estou trabalhando mediunicamente, então eu trabalho aqui no Harmonia, eu sei que nas horas que eu estou na mediúnica, eu estou trabalhando, eu estou consciente disso. Eu estou me voluntariando a isso. A hora que eu estou dando aula aqui para vocês, eu estou me voluntariando a isso. Porque não pense vocês que quando a gente está aqui com o microfone na mão, a gente não tem inspiração, intuição, né? Muitas vezes acontece de acabar a aula, a gente não sabe de onde veio aquela resposta, né? Segredo de bastidores para vocês, né? Porque é uma conexão, a gente está aqui, a gente está num lugar espiritual, a gente tem uma equipe espiritual que mantém esse trabalho, né? Então a gente tem muito da ajuda, a gente brinca, né? Luiz, no outro dia, brincando comigo, que ele estava perturbado lá no trabalho, estresse, aquele dia que só tem estresse, só pepino e abacaxi, né? E ele tinha que vir dar aula aqui de noite. E aí ele passou em casa para tomar um banho, comer uma coisa e falou assim, ai, não sei como é que eu vou dar essa aula hoje, estou completamente desconectado desse assunto. Vou chegar lá uns 15 minutos antes para sentar lá na primeira cadeirinha para conectar com os professores, né? Ele brincou assim comigo, né? Porque é isso. Quando a gente está dentro de um trabalho espírita, a gente está sujeito a essa inspiração e essa intuição, que é a mediunidade mais tranquila que tem. Né? A gente não precisa se sacudir todo, incorporar, mudar feição e não sei o quê, para dizer que está tendo um contato mediúnico, para dizer que está tendo uma comunicação. Certo? Então, isso é o consciente e o inconsciente. Não tem nada a ver com aquele negócio de transmitir uma mensagem e não me lembro do que foi dito. Não é isso, não. Tá? Consciente ou inconsciente é quando você tem noção de que você, naquele momento, está num trabalho, ou quando você está ajudando uma amiga num conselho, você não tem noção do que está acontecendo, mas está acontecendo da mesma forma. Ok? E sem a utilização dos sentidos físicos. O que isso também quer dizer, Alessandra? Que quando eu vejo um espírito, eu não estou vendo com esses olhos. Quem tem deficiência visual vê espírito? Né? Porque o que a gente usa na mediunidade? Qual é o corpo que a gente usa? O perispírito, né? Lembra que eu falei para vocês que o perispírito tem uma capacidade de captação, de conexão, de percepção imensurável com o nosso corpo físico, que o nosso corpo físico é bem pobrezinho, ele só tem 5 sentidos. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, a comunicação, o contato, a relação estabelecida entre dois espíritos encarnados e desencarnados é com o nosso perispírito. Perispírito do desencarnado, perispírito do encarnado. Certo? Então, já vou dizendo para aquelas pessoas que têm a mediunidade de vidência e morrem de medo, sabe aquelas pessoas que vê vulto, vê espírito do nada e fecha o olho correndo, fecha a porta, acende a luz, não adianta nada. Se você fechar o olho, vai ver com mais nitidez ainda, porque você vai concentrar ali, ó. Então, abre o olho, arregala. Se você tem medo, arregala bem o olho, assim, né? Porque não são com esses olhos aqui que a gente vai ver espírito. Acender a luz também não adianta nada. Aqui, ideia.
Acender a luz também não adianta nada, viu, gente? Nem fechar a porta. Espírito atravessa a parede, porta, tudo isso. Tá? Só para vocês saberem já. Vocês vão ficar sempre hoje bem tranquilos, né? A galera que tem medo de espírito hoje vai dormir bem, né? Agarrado com o cachorro. Quem não tem marido, mulher, filho, vai agarrar o cachorro. Diga. Sempre, necessariamente, sem a utilização dos sentidos físicos, ou, eventualmente, pode também haver a utilização dos sentidos físicos. É uma coisa necessária, é obrigatória, porque, assim, na minha cabeça poderia ser com e poderia ser sem. Quer dizer, não é necessariamente sem. Pode ser sem. É necessariamente sem. Aí é mais difícil entender. Então, eu vou tentar desanuviar a sua mente, tá bom? Para que a gente precisa dos sentidos físicos? Para falar, né? Para escrever, né? Para ver. Então, a comunicação, a conexão, a relação entre os dois espíritos aconteceu. Pode ter um espírito aqui perto de mim agora que está me intuindo, eu estou cheia de pensamentos dele, né? Mas eu posso não estar falando para vocês. Mas a mediunidade está acontecendo? Tá, porque a mediunidade é entre pessoas, entre espíritos. E eu posso escolher ou não transmitir isso a uma terceira pessoa. Através de qual meio seja, pela fala, pelo aparelho fonativo, né? Pelo tato, através da escrita, né? Eu posso querer, eu tenho esse livre-arbítrio de querer falar, transmitir. Isso é a segunda etapa da mediunidade, é a transmissão da mensagem, da comunicação, seja de lado que for. Mas a mediunidade em si não é essa transmissão, é porque é o que eu falei lá no início. Quando a gente pensa em mediunidade, a gente pensa psicografia, psicofonia. Isso não é a mediunidade. Isso é a transmissão da comunicação que aconteceu através da mediunidade. Desanuviou um pouquinho, seu Júlio? Mas o senhor não precisa concordar, não. Eu só quero botar mesmo uma minhoca na sua cabeça. Pode, lógico. E aí eu vou brincar, como diz o Luiz, né? Meu marido sempre diz para vocês, não acreditem em mim. Ele não fala isso? Então, não acreditem em mim também. Vão estudar, ampliar, procurar, questionar, né? Eu não sei se todo mundo estava aqui no início da aula, mas hoje a gente trouxe um momento quiz da gente, né? Aquelas perguntas que vocês ainda ficam com dúvida, não entenderam direito, que vocês deixam lá no quiz, no início da aula a gente responde. Então, quem chega mais cedo, hoje às 10h15 a gente começou aqui. Não tinha uma galerinha já aqui, né? Então, a gente bota isso respondendo para vocês. Então, é isso. Pode ter dúvida, pode perguntar de novo, vai procurar, vai questionar. Espera aí, deixa o microfone chegar aí, seu Júlio, para todo mundo ouvir. Se houver o uso de algum sentido físico, não é mais mediunidade, é outra coisa. Mediunidade, então não é sem sempre. É sem sempre, no sentido de que não é necessário tudo bem, não é necessário, mas pode. Pode, claro. Então, era só uma palavrinha que estava mal empregada, tá bom? Resolvi, fiquei de bem com o seu Júlio, graças a Deus. Fiquei de bem com o seu Júlio. Oi, Ale. Se eu só arrematar. Pode ser usado os sentidos físicos, pode, mas não precisa dos sentidos físicos para que aconteça a mediunidade. Ficamos de bem, seu Júlio? Graças a Deus. Respondeu, já contemplou o que eu ia perguntar, porque eu ia justamente frisar isso. A questão é de que eu já tive experiência de ver realmente. E aí eu ia perguntar justamente por isso, mas você já contemplou o que ia perguntar. Pronto, mas você viu com seu perispírito, não foi com seus olhos. Menina, se você fosse deficiente auditiva, visual, você teria visto da mesma forma. Eu teria visto do mesmo jeito. Agora, assim, eu fui, tipo, acordada mesmo e... Quer dizer, eu não sei nem dizer 100% se eu vi realmente com o meu olho, mas eu vi. Eu tenho
nitidamente, fiquei nitidamente com o que eu vi. Sim. Então, assim, na minha ignorância ainda, né, aprendiz, eu achei que eu tinha visto apenas com o olho físico, né? Na sua e na torcida do Mas- Bahia, do Vitória, do Flamengo, do Corinthians, todo mundo pensa a mesma Porque foi coisa. assim que eu tinha começado a Eu também cochilar. já pensei assim, né? E é por isso que eu brinquei, que a gente, Já quando tem contemplei. medo, fecha o olho. Não adianta, tinha gente, que fechar abrir, o olho. né? Não adianta nada. fechar o olho. Obrigada, Ali. Eu vou repetir. Ele está perguntando quantos animais que ficam repetindo, ó, latindo, né? Animal, a mediunidade é inerente ao ser humano. Cachorro não é ser humano, Elton, tá bom? O que o cachorro ou todos os outros animais, né, com uma evolução maior, como gato, cachorro, né? Porque peixe não tem isso. Né? Boi, vaca, não tem isso, né? Então, são espíritos que já estão num grau de evolução adiantado. Eles têm uma percepção maior do que a gente. Não é mediunidade, porque não acontece essa comunicação. Mas eles têm uma percepção, até pelo aparelho físico deles, né? Porque o cachorro tem uma audição 100 vezes maior do que a nossa, o cachorro tem uma visão não sei quantas vezes maior do que a nossa, né? O olfato maior do que o nosso, o gato também, e outros bichinhos, né? Então, eles percebem. Lá em casa, por exemplo, nós moramos no 7º andar. Quando o Luiz chega e estaciona na garagem, que é 2 andares abaixo ainda, então se considera o 9º, a nossa cachorrinha vai para a porta e deita ali, ó. Aí eu já sei, ó, o Luiz chegou. Eu não escutei nada, eu não vi, não sei, mas eu tenho certeza que ele chegou. Ou as crianças, quando chegam da faculdade, da escola, ela já deita ali. Não é porque é mediunidade, é porque ela já percebeu, né? Essa percepção é muito mais ampliada do que a gente, principalmente do olfato, né? E aí, mas eu tenho uma brincadeira lá em casa, que quando o Luiz dá aula de evolução, ele diz assim, a gente tem uma cachorrinha, mas ela é princípio espiritual. Eu digo, não é, ela é gente. Mas eu sei que é, mas é só para sacanear ele, né? Porque ela é gente para mim, gente. Ela faz cada coisa, mas deixa a cachorrinha de lado. Aí a gente acha que é gente mesmo, porque a minha só falta falar. Mas não é não, é princípio espiritual e é essa percepção da própria composição deles, né? Corporal de animal. Ele está percebendo aquela energia que está no local, às vezes até odores, né? Ele percebe, mas não é mediunidade, não. Tá bom? Diga, alguém tem aí pergunta? Diga. A mediunidade, quando você escuta dentro da cabeça ou você escuta como você está me ouvindo aqui agora? Das duas formas, né? Quando é escuta, o nome disso é voz direta, né? Pode ser dentro da minha cabeça, na minha cabeça, do meu cérebro, né? Ou pode ser do lado de fora. Mas a mediunidade, a psicofonia, a psicografia, quando um médium transmite uma mensagem, ele não está ouvindo uma voz, né? Salvo Chico Xavier, Divaldo Franco, Medrado, né? Estou falando de nós aqui, né? Ele não está ouvindo uma voz. A mediunidade acontece mente a mente. A mente está onde? É órgão de quê? Do perispírito, né? A mente é órgão do perispírito. O cérebro é órgão do corpo físico. O cérebro morre, é massa, certo? Então, a mediunidade acontece mente a mente. O que a gente entende são pensamentos, né? Por isso, quando a gente está aqui na nosso exercício de psicografia, e vocês vão me ouvir falar isso na mediúnica com vocês, eu já vou adiantando para vocês já irem assimilando, escreva. Escreva. Está com um papel na sua frente? Escreve. Porque a gente fica esperando essa vozinha que vai falar no nosso ouvido. E essa vozinha não vai falar no seu ouvido. Em raros casos, ela vai falar no seu ouvido. O que você vai transmitir para o papel é o que está no seu pensamento. Porque é o conteúdo de um espírito que se atrela à sua mente e aos seus pensamentos, e você transmite, se quiser, pela psicofonia, pela psicografia, né? E quanto mais você
trabalha isso, quanto mais você transmite isso, quanto mais você exercita isso, mais limpo, sem ruído, vai ficando essa mensagem. Tem um slide aqui que eu vou falar para vocês sobre animismo, né? O que é o animismo? Já vou adiantar ele, quando chegar a gente pula. Animismo, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido as pessoas falar com desdém, dessa forma assim, ó. Léo, aquilo ali é puro animismo. Alguém já escutou essa expressão? Né? O que está querendo dizer? Que não tem espírito nenhum ali com o Léo, que é tudo da cabeça dele, que é invenção dele, que ele é louco, ou que ele está querendo faturar um dinheiro, né? Que são essas videntes doidas que tem aí pelo mundo, né? Traga o seu amor em 7 dias, né? Isso é fraude, né? Isso é charlatanismo. Não tem nada a ver com animismo. Anímico é a palavra que quer dizer que vem do encarnado. Então, o que é meu, o que é encarnado, é anímico. Aí, quando a gente diz que é animismo, erroneamente, as pessoas estão querendo dizer que aquela pessoa está inventando uma mensagem, transmitindo, né? Só que não existe, gente, não existe mediunidade 100% mediúnica. Não existe. O que é que isso quer dizer? Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta lá. Espera aí, deixa eu só terminar o raciocínio, senão fica aberto. Chico Xavier, né? Nosso referencial de mediunidade. Quando escrevia as suas cartas, né? As cartas das mães que ele psicografava, ou dos filhos para as mães, né? Vocês sabem como começavam as cartas de Chico? Qual era a primeira frase de quando um filho mandava uma carta para a mãe? Alguém sabe? Querida mãezinha. Todas as cartas de Chico começavam, querida mãezinha. Aí continuava o assunto. Aí eu pergunto a vocês, se um de vocês aqui, baianos, que eu não tenho propriedade para falar porque eu sou carioca, né? Se um de vocês aqui, baianos, desencarnasse, fosse mandar uma carta para sua mãe, através de Chico, você ia escrever o quê? Mãe. E aí, Chico é charlatão, porque ele escrevia querida mãezinha? Não. Né? Isso é a porção de Chico que está ali impregnada naquela carta. E quando a gente começa na atividade mediúnica e a gente nunca teve contato com isso, é muito comum até que a nossa porção seja maior do que a do espírito que está transmitindo. E o espírito sabe disso. Quando ele acessa uma pessoa que não tem tanta habilidade, que não tem tanta experiência, ele já sabe disso, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Se você fizer uma psicografia, pode ser que ela seja 60% conteúdo seu e 40% do espírito. Significa que eu sou uma charlatã, que eu estou querendo enganar as pessoas? Não, significa que eu ainda não tenho a habilidade de transmitir isso mais limpo. Mas, com o passar do tempo, essa proporção diminui. Agora, diminui não significa que não vai existir, vai sempre existir. Exemplo disso também, uma mediúnica de desobsessão, né? A maioria dos espíritos chega ali ignorantes, revoltados, com saudade, entristecido, com dor, né? E eles chegam para a gente, às vezes xingando, mandando para tudo que é lugar, xingando a mãe, o tio, a avó, falando os palavrões mais absurdos, porque quando a gente desencarna, continua a mesma pessoa, né? Ninguém vira santo. E se está com raiva, piorou, né? Então, a criatura chega ali na desobsessão, dizendo, vou eu pegar a Marina para Cristo de novo, dizendo, você está defendendo ela, você não sabe quem ela é, ela é uma filha disso, daquilo, eu quero que ela vá para aqui, para lá, para tomar aqui, para tomar ali, para tomar não sei o que. Eu vou falar isso tudo para o doutrinador, gente? Vocês acham? Não, né? O que eu vou falar para o doutrinador, para o esclarecedor que está na minha frente? Eu não gosto dela, ela não vale nada, ela não é essa santa que vocês estão pensando que é. Eu estou com muita raiva dela, eu quero que ela se lasque, eu quero que ela se ferre. Eu posso até usar palavras assim, gírias e tal, mas eu não preciso ser ofensivo igual ele está. Eu estou transmitindo para o doutrinador, para o esclarecedor, o contexto, o sentimento e a sensação daquela mensagem? Ele vai entender o que está acontecendo? É a mesma coisa no outro tipo de mensagem.
né? Se chegar um espírito aqui dando uma mensagem de paz, de harmonia, de estudo, né? Incentivando o estudo para vocês e tal, pereré pão duro, eu posso falar isso adequando para as minhas palavras, para o meu vocabulário do momento. Mas o contexto principal, o objetivo principal daquela mensagem, todos vão entender, vai ser transmitido. Isso é o que a gente diz que é animismo. E ele vai se moldando conforme a gente vai aprendendo, praticando, percebendo, se conhecendo. Entendeu? Vamos lá as perguntas. Quem era o primeiro? Era ela primeiro? Era você, Tereza? Oi, sim. Espera aí, Léo. Primeiro as damas. Vamos ser cavaleiro. Diga. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu queria saber em relação ao sonho. Né? Eu sempre tive medo da mediunidade. Né? Desde pequena, minha mãe me dizia que tudo que eu sonhava e falava, depois acontecia. Então, eu passei minha vida orando a Deus que tirasse. Mas recente, uns 3 anos atrás, uma cunhada minha engravidou e ela tinha 3 meses de gestação. E eu tive um sonho muito forte que o bebê, ao nascer, saía 2 luzes bem fortes dos olhos, né? Eu contei para minha sogra e para meu esposo. E eu disse assim, eu tive um sonho que o bebê nascia cego. E isso me incomodou durante muito tempo. Quando ela pariu, o bebê ia fazer 1 mês e foi diagnosticado com cegueira dos 2 olhos. Então, assim, esse fato sempre me incomodou, né? Foi muito constante. Eu queria saber, isso é uma mediunidade ou o que seria isso? Tipo assim, o que eu poderia fazer? Eu ia assustar, como minha sogra disse, não conta para ela. E aí, quando nasceu e realmente viu que se tratava de uma cegueira, ela me chamou, minha sogra. Que sonho foi esse? Eu disse, não sei, mas é isso que eu queria que você tirasse essa dúvida. Tem 3 contextos aí na sua história. Primeiro, tem um slide aí também para frente, que a gente vai falar dos indícios da mediunidade, né? O que são os sinais que demonstram que a gente terá uma mediunidade ostensiva? Esse é um deles, tá? Então, primeira notícia para você, se lascou. Você não vai conseguir se livrar disso, né? Porque não tem aquele botão que eu te falei de liga e desliga, né? Mas, o que sua mãe foi sábia, né? Sua sogra foi sábia. O que ia mudar na vida desta mãe se você avisasse isso para ela? Nada. Primeiro, ela podia ficar com raiva de você, logo de primeira, que eu não conheço a pessoa, né? Estou inventando história. Segundo, ela ia ter uma gravidez angustiada. Ela já ia deixar de passar por aquele momento da gravidez que é lindo, que é gostoso, né? Quando é tudo certo, planejado, né? Salvo as gravidez que a gente sabe, né? Que acontece. Ela ia deixar de viver esse momento, de curtir esse momento, né? Essa recepção de um novo espírito. Era só o que ia acontecer. E o terceiro, que é a sua pergunta, o que eu faço com isso? Você já está fazendo, está na ULI, né? Está no ciclo 1, na primeira aula de mediunidade. Você vai ter aí 10 ciclos para aprender, para desenvolver, para praticar, se você quiser, né? Mas se não quiser, né? A gente também tem esse direito. Não é porque eu sou médium ostensiva, que eu tenho, por obrigação, né, que trabalhar numa instituição espírita, ou na Umbanda, ou no Candomblé, ou qualquer outra religião que trabalhe a mediunidade. Não sou obrigada a isso. Eu posso escolher não fazer isso. Verdade, exatamente isso que me amedronta. O que é que eu faço com essa informação que me chega? Você entendeu? Guarda para você. É difícil, né? É difícil. Nada posso fazer e fico com essa informação. Guarde para você ou compartilhe com uma pessoa da sua confiança, seu marido, seu filho, sua mãe, sua sogra, né? Mas de nada, tanto isso para o bem quanto para o mal, viu, gente? Mesmo que você... Não adianta nada, você só vai atrapalhar a vida daquela pessoa, porque você não vai mudar o fato. Não é porque você ia contar para ela que o neném ia nascer com a visão perfeita, né? Então... é uma coisa que não é escolha nossa, né?
Isso é um assunto que vocês vão estudar aí para o ciclo 2, 3, 4, 5, né? Porque a mediunidade é estudada até o ciclo 10. A gente vai se aprofundando nesse caminho, né? E aí você vai entender, então, mas por que eu soube disso? Você vai entender, né? A gente aqui só vai entender que esses são uns dos indícios da mediunidade ostensiva. Mas, como eu ia dizendo, você pode escolher trabalhar ou não trabalhar, desenvolver ou não desenvolver. Mas o que você não pode escolher é não entender. Porque quando a gente tem uma mediunidade ostensiva, seja em qual grau for, e você não entende o que está acontecendo com você, você gera um monte de transtorno para a sua vida. Né? Tem gente internada em manicômio, como louco, né? Tem gente que perde o casamento, o namoro, porque dá conflito de relacionamento, né? Tem gente que briga com o filho, com a filha, tem gente que perde o emprego, tudo porque tem uma mediunidade ostensiva e não sabe do que se trata, né? Então, aqui, uma das coisas mais bonitas que eu acho daqui da ULI e do ciclo 1, que eu sou fã de carteirinha, os outros ciclos que me perdoem, né, Deia? Eu e Deia somos fã do ciclo 1. Porque aqui a gente tem aluno evangélico, sabia? Nem todo mundo que senta aqui nessa cadeira está a fim de entender o espiritismo para ser espírita, não. Tem gente que é evangélico e tem uma mediunidade ostensiva e alguém algum dia falou assim, ó, vai estudar isso no espiritismo para você entender. E a gente já teve aqui pastor, pessoas evangélicas, protestantes, católicas, ateus, agnósticos, já teve de tudo que é tipo de religião aqui no ciclo 1. Por quê? Porque pessoas que tinham esse contato com a mediunidade em diversos campos da sua vida e não sabiam o que fazer. E bateu cabeça, até que entendeu assim, não, peraí, deixa eu ir lá entender o que é que está acontecendo. Mas não significa que virou espírita, não. Continuou na religião dele, mas suavemente. Aprendeu a lidar com isso. E você vai aprender a lidar com isso, como todo mundo aqui que tem a mesma condição que ela, também vai aprender a lidar com isso. Como que eu vou canalizar essa minha mediunidade ostensiva sem ser trabalhando num centro espírita? Né? Pode? Pode. É viável? É viável. Eu não aconselho. Não porque vai trazer prejuízos, porque você vai perder uma grande oportunidade, né? Porque a mediunidade é uma faculdade belíssima, né? Quando você aprende a lidar com ela. Só pela perca de oportunidade, não porque né, tem esse estigma também que a gente diz assim, se fulano é médium ostensivo e não trabalha, não progride, né? A vida vai para trás, só dá tudo errado. É mentira isso, viu, gente? É mito. Certo? Vamos, Léo. Bom dia. Até com o meu entendimento leigo, que eu tinha até esse momento também em relação à mediunidade, eu achava que outros fenômenos, e aí eu queria a pergunta centrada nisso, né, até que influenciam participações de espírito em coisas materiais, né, eu achava que tinha relação com a mediunidade. E eu queria entender... Como assim, Léo? Explica Pronto, aí. vou dar um exemplo mais piegas de todos aqui. O filme Ghost, aquele esqueminha da moeda na parede, sabe? Aquelas coisas. Sim. Filmes de terror Sim. também, que eu acredito que são os grandes influenciadores para que a gente tenha medo de espírito. Tipo Invocação do Mal, essas coisas que a gente acha que espírito vem para causar o mal e matar, enfim. Primeira coisa é entender se isso é verdade, se existe esse tipo de fenômenos mesmo, né? No próprio filme de Kardec, que mostra aquelas mesas girantes subindo, né? E se isso tem relação com mediunidade, por exemplo, uma pessoa que está propícia a encontrar um fenômeno desse. Estou em casa, a porta bateu, meu Deus, é um espírito me dando um sinal aqui. Caiu pode coisa, ser um derrubou. vento, pode claro, ser uma porta exatamente. Mas isso são fenômenos que estão seriam abertos só a pessoas que têm uma mediunidade muito, muito alta e tudo, ou a qualquer momento pode acontecer esse tipo de fenômeno assim? Bora lá, vou até sentar. Primeira coisa que você falou e muito importante. E agora eu vou falar sério, gente, porque eu fico brincando, vocês ficam, né? Vou falar sério com vocês. Eu ouvi essa semana, a Adenauer gravou um videozinho falando sobre espíritos. Né? Tá no Instagram do Instituto do Espírito, né? Ele falou uma frase que eu achei assim, se a gente pensar exatamente no que ele está falando, resolve metade desses problemas. Que ele diz assim, espírito é uma palavra que está atrelada à morte. Por isso, né? Os filmes de terror
espírito. Espírito não sei do que, espírito maligno, espírito do mal, espírito não sei o que. Ninguém diz assim, o espírito de luz, né? A não ser os filmes espíritas. Mas os filmes que tratam os espíritos hollywoodianos e outras produções, está atrelado o espírito ao mal, à perseguição, ao terror, à morte, né? E Adenauer disse, espírito é vida. Quando a gente começar a entender que espírito e vida são palavras semelhantes, metade desses problemas está resolvido. Porque o que morre, a morte, é para o corpo. Espírito não morre, não tem a morte atrelada ao espírito. Em momento nenhum da história do espírito tem morte. O personagem morre, o corpo morre, mas o espírito é vida. Né? Eu achei fantástico, para mim foi fantástico isso que ele falou. Eu falei, eu vou falar isso para os alunos, porque quem não teve a oportunidade de assistir o vídeo, pelo menos essa frase para ficar ressoando aí na cabeça de vocês. Né? Tudo morre. Nessa vida, tudo morre. Tudo tem princípio, meio e fim. Tudo. Menos o espírito. Espírito é vida. Né? Então, quando a gente começa a ressignificar isso na nossa mente, a metade dessa história aí da morte, do medo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai por água abaixo. Né? Filme Ghost. Licença poética hollywoodiana. Né? Por exemplo, uma das coisas, né? A Whoopi Goldberg está lá, salafrária, charlatã. Essa aí é charlatã, né? Quem já viu o filme Ghost, ela estava lá ganhando um dinheirinho, mas só que ela era o quê? Médium, e ela não sabia. Ó, né? Ela achou que não era, mas ela era. Ganhou uma pegadinha, né? Aí aparece o Sam, lá, né? O Patrick Swayze, né? E entendeu ali que ela estava ali, pô, é a minha oportunidade de avisar para a mulher aquela história. Quem assistiu Ghost aí? Né? Quem não assistiu, eu não estou dando spoiler não, né? E aí, duas coisas para a gente tirar desse filme, né? Importantes. Primeira palavra, incorporação, né? Que é outra palavra que está errada na nossa cabeça. Porque incorporação é você entrar no corpo de alguém. Impossível isso. Né? Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Não existe essa possibilidade. Né? Por isso, eu disse aqui para alguém aqui, que eu já não me lembro mais, que o processo é mente a mente. Então, eu posso até estar em conexão, em comunicação com 2, 3, 4, 5, 10 espíritos. Né? Porque é o processo mental. Mas espírito nenhum entra no nosso corpo, né? Mas nos filmes, em Ghost, por exemplo, já que a gente está falando dele, o cabelo até voa, né, gente? Né? Quando o espírito vai incorporar, faz... né? Até o cabelo voa. Não tem um negócio assim? Licença poética de Hollywood, tá? Isso não existe, tá? Aí a sua pergunta, é possível que se... mexam objetos, como no caso do filme, né? Aquela moeda, né? Que ele levanta, não é? É possível, né? O nome disso é mediunidade de efeito físico. A gente vai ver, tem um slide aqui que está mostrando isso. Kardec classifica a mediunidade em 2 tipos. Mediunidades de efeito inteligente, né? Ou mediunidades de efeito físico, certo? Hoje, nessa aula, eu vou dizer para vocês quais são cada uma delas. Na próxima aula, que é a aula de médios, vocês vão falar sobre cada uma delas. Tá? O expositor que estiver aqui, ele vai falar para vocês como é cada mediunidade dessa. Tá? Hoje a gente está aqui para falar da mediunidade em si. Na aula seguinte, a gente vai especificar quais são esses tipos. Mas isso que acontece no filme Ghost, não só com a moeda, mas como o espírito lá do metrô que mexe, né? A latinha, é mediunidade de efeito físico. A mediunidade de efeito físico não está envolvida com o intelecto, com a mente. É uma manipulação de fluidos, tá? Que alteram as moléculas da matéria. Então, um espírito pode, através do fluido que eu dou, tem que ser doado por um espírito, por um médium encarnado, tem que ter um encarnado envolvido nesse processo, ou seja, trazendo para o filme, o Sam era o desencarnado, mas a Whoopi Goldberg, né, era encarnada. Ela dava essa energia, mesmo involuntariamente. Ela fornecia essa energia para que, junto com o fluido dele e junto com o fluido universal, se manipulasse
a possibilidade de mexer aquele objeto. Um espírito pode chegar aqui e mexer essa taça daqui lá para o outro lado. Se tiver possibilidade propícia para que isso aconteça aqui agora. A gente vai testar isso na nossa mediúnica de desobsessão. Ou de experimental, viu? Eu fico botando vontade na boca de vocês, que é para ninguém faltar. Né, Deia? A gente tem um momento de mediunidade de efeito físico, né? E acontece, hein, gente? Por que a mediunidade de efeito físico hoje não é tão difundida? Porque ela foi importante no início do espiritismo. Porque nós, até hoje, 2023, somos São Tomé. O que é? Precisamos ver para crer. Imagine em 1857, 1860, 1970, né? Imagine lá. Se alguém dissesse assim, tem um espírito aqui, então me prova. Cadê? Né? Então, Chico, Peixotinho, Florencio, muitos médiuns renomados daquela época proporcionaram que existissem mediunidades de efeito físico, né, para que se fosse provado a presença dos espíritos, para que as pessoas vissem o que estava acontecendo, né? Materialização de objetos, flores, enfim. Materialização de espíritos. Eu trouxe algumas fotos aqui para a gente ver também, né? Manipulação de objetos, combustão, objetos que pegavam fogo, batidas, né? As mesas girantes, Léo, aconteceu mesmo, tá, Léo? Você falou com desdém das mesas girantes. Mas o filme está relatando fatos reais, né? Então, os espíritos fizeram o quê? Movimentaram aquela mesa para que as pessoas que estivessem ali dissessem: opa, tem alguma coisa diferente aqui, tem espírito, né? E todas as vezes que Chico promoveu essas mediunidades, ou essas mediúnicas de efeito físico, estavam presentes médicos, cientistas, repórteres, jornalistas, fotógrafos, cientistas, né? Os corpos que eram materializados eram pesados, tinha peso, né? A matéria densificada pelo ectoplasma tem uma densidade, tem um peso. Então, tudo isso era certificado cientificamente que não era uma fraude, certo? Diga. Gente, me sinto numa obrigação, né, como médium, para aqueles médios que estão aí morrer de medo, que é fantástica a mediunidade, né? A melhor ferramenta hoje que a gente tem. De equilíbrio psíquico, isso, inclusive. Uns 16 anos, mais ou menos, começou assim a aflorar a minha mediunidade. Era uma irritabilidade tremenda, um nervoso, sabe? E ao tempo a coisa foi clareando. Tinha um medo horrível, né? Horrível. Mas o estudo, né, ainda continuo, né, aqui. O estudo é para sempre. É para sempre. E o trabalho, né? O trabalho de mediunidade, de ajuda com Jesus, é fantástico. É um equilíbrio, você passa a ajudar também as pessoas, acho que era o mais importante até hoje. E a gente é o primeiro. E a gente também, né? Que a gente é o primeiro. Quando a gente pensa que está ajudando alguém, lê do engano. O primeiro ajudado é a gente. Exatamente. Tá? Então, quem está com medo aí, encare, né? Estude, trabalhe, porque a gente foi escolhido para ajudar a humanidade. Tá? O que eu disse, né, para Tereza, assim, ó, a gente pode escolher não trabalhar a mediunidade? Pode, é o seu livre-arbítrio. Eu posso até ser de outra religião, né? Eu posso ser budista, eu posso ser evangélico, eu posso escolher não ser espírita, isso é uma escolha minha, né? Mas, quando eu digo assim, eu não aconselho, é porque eu acho uma perda de tempo. Se você tem uma mediunidade ostensiva, use ela, né? Equilíbrio psíquico. Os psicólogos, hoje, que têm uma visão espírita, né, que faz esse link como Adenauer, mas tem muitos outros que fazem esse link da psicologia, né, que estuda a mente. E se a mediunidade vem da mente, nada mais maravilhoso do que juntar as duas ciências, né, para a compreensão disso. E a maioria dos psicólogos já dizem, né,
que, por exemplo, quem tem síndrome do pânico, né? É um distúrbio aí que está bombando hoje em dia, né? Todos os psicólogos dizem que síndrome do pânico é mediunidade desequilibrada. Então, quando você aprende a mediunidade, estuda, desenvolve, pratica, a síndrome do pânico vai embora, tá? Só um parêntese aqui, porque isso aí dá uma outra aula e também não é a minha área. Eu não sou psicóloga para falar com propriedade sobre isso, né? Mas eu sou uma médium que já passei há uns 16, 17 anos atrás pela síndrome do pânico. Então, eu posso falar como a paciente, não como a psicóloga, né? E eu cheguei aqui nessa casa e a Adenauer me disse isso. Você tem que equilibrar a sua mediunidade. E aí tudo se resolveu, né? Então, não desenvolver a mediunidade, às vezes, é até questão de saúde, né? Por isso, certo? Então, também um dos objetivos principais da mediunidade é esse equilíbrio psíquico, né? Esse entendimento. Ok? Bora lá. Vá, diga. Olá, bom dia. Bom dia. Uma dúvida. A nossa colega comentou agora há pouco que ela teve uma visão, né? Um sonho com uma criança que ia nascer cega, e o conselho é: não deve interferir, porque ela não tem como interferir. Mas no caso em que ela tenha uma visão, um sonho de algo que ela possa contar para alguém para evitar que algo ruim aconteça, ela deve fazer isso? Como o caso de evitar uma morte, evitar uma amputação, um acidente, por exemplo. O médium deve fazer isso? Ele estaria interferindo no livre-arbítrio ou não? Qual é a orientação nesse sentido? A gente brinca que no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? Então, a maioria das respostas começa com depende. Se você pegar o Livro dos Espíritos e for lá ver, a maioria das respostas começa assim, depende, né? Tudo tem um caso e um caso, né? Vai do discernimento, vai do contexto dessa história toda, né? Porque pode ser também que eu sonhe, por exemplo, que Léo vai sofrer um acidente amanhã, né? Léo vai viajar, vai para São Paulo. E aí eu sonho que o avião vai cair, que Léo vai sofrer um acidente. Aí eu ligo para Léo e digo: Léo, eu tive um sonho, não se apavora não, mas eu tive um sonho que vai acontecer um acidente, que seu avião vai cair. Aí Léo perde o voo, não vai para a reunião de trabalho dele, se complica todo, o avião caiu coisa nenhuma, né? Então tem uma linha muito tênue, né? Que vai muito da sua intuição, muito da sua inspiração, né? Se eu devo realmente movimentar alguma coisa em relação àquilo ou não, né? Não tem uma fórmula certa. O que eu te digo, né, com o meu discernimento, com o meu pensamento, é que a gente não deve interferir, né? Porque em via de regra você não vai mudar nada daquilo. Em via de regra você não vai mudar nada. A gente não tem o poder, vamos dizer assim, o dom de mudar. Se o acidente vai acontecer, o avião vai cair, não é você contando, ligando para o piloto e dizer: não vai hoje não, porque o seu avião vai cair. O avião vai cair do mesmo jeito, né? Não vai mudar isso. Isso é o meu pensamento, Alessandra, tá? É a minha visão. Eu acho que tem uma linha muito tênue aí. Eu acho que é uma porcentagem 0,0000000, alguma coisa, de a gente falar e ter esse poder de mudar aquilo que ia acontecer, certo? E às vezes a gente pode causar mais problema. Pode simplesmente atrasar uma viagem, pode angustiar uma gravidez que foi linda, bonita, maravilhosa, por uma coisa que não ia mudar nada, entendeu? Diga, quem é que ia perguntar? Diga, Maria. Gente, eu queria dizer para vocês que a gente está no terceiro slide, tem 48, tá? Não, é rapidinho. A primeira dúvida, por exemplo, ele não via, se ele tivesse essa intuição, ele não deveria contar. Mas se a presença dele no avião
não mudaria de ter o acidente ou não? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Léo é o protozoário do cocô do cavalo do bandido, né? Um avião com 300 pessoas, 400 pessoas, Léo não vai mudar o destino do avião, né? Porque senão tu é muito pé frio, né, Léo? Isso não poderia influenciar? Não. Então, a outra pergunta mesmo que eu ia fazer não era essa, não. É porque a pergunta dele me deixou dúvida. Desculpa, tá, Léo? Mas todos somos. Viu? É o seguinte, eu tenho um neto de 9 anos. Ele é uma criança ótima, dócil, assim. Dócil é cachorro, dona Não, Maria. Mas ele é dócil, ele é doce. Ele é doce, doce, tá sempre querendo harmonizar. Certo. Mas, de repente, alguma coisa contradiz a vontade dele. Ele vira uma pessoa totalmente avessa daquele que ele é normalmente. Ontem mesmo se deu uma situação dessa. Ele bate em mim, ele bate no irmão, ele bate na empregada, ele bota a casa toda de perna para o ar, entendeu? Eu fico assim, sem nem saber como agir, entendeu? Eu acredito que isso seja uma questão espiritual. Eu acredito, entendeu? A minha filha também, mas inclusive eu já busquei até tratamento para ele aqui no Harmonia, mas aqui é mais para as pessoas da redondeza, né? Então, disseram que não tinha como atender ele no momento. Mas eu fico extremamente preocupada. Atendimento psicológico a gente faz, a Fundação faz, para a comunidade carente do entorno, né? Bairro da Paz, Baixa do Tubo, Coqueirinho, papapá. Foi isso que a moça Mas informou. o atendimento espiritual é para todos. E quantos anos tem o seu neto? 9. 9. Então, ele não pode fazer o tratamento, mas a mãe pode vir fazer por ele. A única prerrogativa que se abre aqui para que uma pessoa faça tratamento pelo outro é pai e mãe menor de idade. Por exemplo, se eu tenho uma irmã que eu acho que precisa de um tratamento espiritual, eu não posso vir aqui fazer por ela, tá? Mas pai e mãe de menor de idade pode, tá? Então, a senhora me disse assim, eu acho que não é tratamento espiritual, a mãe também não acha. Então, eu vou respeitar a sua inspiração, a sua intuição de volta. Eu acho. Né? Eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Mas... Eu acho que é espiritual. Pode ser várias coisas. Vamos lá. Vamos dissecar isso aí. Pode ser da personalidade dele, do gênio, né? Da criança mesmo, né? Ele, um momento, está dócil, outro momento, ele está irritado, né? Pode ser um transtorno psicológico qualquer, que ele ainda não conseguiu se achar, então aí precisaria de um acompanhamento terapêutico, psicológico, né? Pode ser uma influência espiritual, pode ser, e aí precisaria de um tratamento espiritual, né? Então, pode ser muitas coisas. Pode ser uma mediunidade? Pode também. Porque a mediunidade está para o ser humano. Não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem religião, não tem cultura, não tem nada. É para o ser humano, né? Então, as crianças também são médiums, certo? Então, pode ser um monte de coisa. Impossível de eu dizer para a senhora agora, é isso, né? A gente só vai chegar a uma conclusão investigando, tá? Eu só estou abrindo aqui e falando já para todo mundo também, que sim, se vocês decidirem investigar por um lado espiritual, esse tratamento é feito aqui sim, tá bom? Tem que vir na recepção aqui e contar todo o seu caso, que vai ser marcado um acolhimento, uma entrevista. Diga. Opa, bom dia. E eu preciso andar com os slides, gente. Rapidinho. O Rodrigo vai me demitir. Só uma observação sobre essa questão dos sonhos, né? Até porque eu conheço um caso sobre isso, que muitas vezes a pessoa sonhou que a pessoa ia morrer por conta de um acidente e a pessoa acabou morrendo em casa. Então, tem essa questão assim de que o sonho, né, que você tem pode vir sintetizado de uma outra forma. E o sonho pode vir perturbado. Você sonha uma coisa e acontece outra. Isso, né? isso. Então, sim. Vamos lá, gente. Vamos dar uma andadinha aqui. Porque eu já adiantei um monte de slides, né? Porque eu já falei, foi assunto aqui, né? Então, eu já falei isso, né? Médium é o que está escrito no livro dos médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer de intensidade a influência dos espíritos é médium. É por esse fato médium, né? Então, essa é a definição que Kardec traz, que a gente já conversou aqui bastante sobre isso, né? Todos nós somos.
E aí eu queria agora que a gente desse um passeiozinho breve, né, pela história da humanidade, para a gente ver desde quando que existe essa mediunidade, né? Desde quando a mediunidade está aí presente, né? Então, Kardec diz assim, ó, os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Então, desde que o mundo é mundo e que existe um homem, um ser humano, este ser humano é dotado da faculdade da mediunidade, certo? Não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. A mediunidade como faculdade inerente ao humano sempre esteve presente na história da humanidade. E, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas, né? Então, a mediunidade sempre esteve presente, desde que o ser humano existe, né? Ela não tinha esse nome, porque quem deu esse nome para essa faculdade foi Allan Kardec. Então, se chama esse fenômeno de comunicação, de relação, de conexão com os espíritos, com o nome de mediunidade, há 166 anos atrás. Antes disso, ela existia? Existia, mas não tinha esse nome, tá? E, de acordo com a cultura, com a época da humanidade, ela foi tratada de forma diferente, né? Ela foi vista como fenômenos extrafísicos, ela foi vista como fenômenos sobrenaturais, ela foi vista como coisas do espírito do mal, né? Como coisas do demônio, ela foi vista como bruxaria, né? Ela foi vista por vários ângulos de acordo com a cultura e a época, certo? Então, eu trouxe alguns recortes aqui para a gente entender isso. O primeiro deles, lá em 1500 antes de Cristo, né, a gente tem o livro dos Vedas, que é datado dessa data aí de 1500, e que é um dos mais antigos códigos religiosos que a gente tem conhecimento, né, que foi achado. E tem alguns trechos lá, por exemplo, tem um trechozinho que diz assim, ó, há uma parte imortal no homem, o Agni. Do que eles estão falando aí? Tinha esse nome? Não, mas eles estavam falando da mesma coisa, né? Assim como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Falamos de? Tinha esse nome? Não. Porque todas essas palavras... Gente, peraí, que vergonha, né? Meu celular está alarmando aqui. É o meu remédio que eu tomo essa hora. Pronto, parei. Desculpa. Até me perdi, que vergonha. O povo do YouTube, desculpa, viu, galera do YouTube. Isso, pronto, obrigada. A reencarnação já existia, sempre existiu, né? Porque é do espírito, é do homem. Mas não tinha esse nome. Todas essas nomenclaturas chegaram com o espiritismo, certo? No Egito, eles preparavam os corpos, né? E junto dos corpos eles botavam os pergaminhos, que eram como se fossem mapas, manuais de instrução, para quando o cara chegasse do outro lado, né, ele soubesse o que fazer, como ir, como se fosse um currículo vital do espírito, né? Para quando chegasse lá na hora do julgamento, ele está lá com tudo contextualizado, né? Então, fazendo isso, eles estavam denotando o quê? Que eles acreditavam em quê? Continuidade da vida, né? Vida após a morte. Em Roma e na Grécia, tinham mulheres. Na Grécia, as pitonisas. Em Roma, as sibilas, que eu não trouxe aqui, mas estou falando para vocês. Que eram mulheres adivinhadoras, né? A vidente... Tem alguma Soraya aqui na sala? Não, né? Não, então eu posso brincar. Aquela Madame Soraya que a gente vê no poste grudado lá, né? Traga o seu amor em 7 dias, né? Eram as pitonisas da Grécia e as sibilas de Roma, né? Que as pessoas procuravam elas para os mais diversos assuntos. Financeiro, amoroso, enfim, para tudo, né? Elas eram médiuns? Eram. A moralidade delas era qual? Desse tamaninho, até porque elas não tinham conhecimento disso, né?
mas elas não deixavam de ser médiums. A mediunidade estava ali presente. O povo celta é um outro povo que tem escritos e livros e documentos que relatam tudo isso, né? A continuidade da vida, a reencarnação, o espírito, menos com esses nomes, né? Aqui, vocês acham que tem mediunidade? Nos povos indígenas? E como tem, né? Mas não se dá esse nome, né? A mediunidade é um nome que foi trazido por Kardec. Mas essa comunicação, essa conexão que os povos indígenas têm, né, entre espíritos que todos nós somos, é incontestável, né? Aqui tem mediunidade? Ou se tem, né? Nas igrejas evangélicas o que mais tem é mediunidade, mas eles chamam isso de mediunidade? Não, né? É de acordo com a crença, com os valores, com a cultura de cada religião. Mas ela está presente, né? Essa relação aí continua presente. Na Bíblia, mediunismo bíblico, né? Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, da primeira página até a última, fala de quê? O que é que fala, gente? Vocês nunca leram a Bíblia? Que vergonha! Fala de mediunidade, né? O Moisés lá, quando escreveu os 10 mandamentos lá, né? Foi o que aquilo? Léo, quando Moisés... Você conhece a história de Moisés, Léo? Muito pouco, né, Léo? Vai ler o Antigo Testamento. Quando pegou fogo lá, né, no arbusto, o que era aquilo, Léo? Mediunidade de efeito físico. Combustão, que a gente chama, né? Quando Moisés ouviu a voz de Deus e escreveu lá os 10 mandamentos, mediunidade de efeito físico, voz direta, né? E depois psicografia, né? No Novo Testamento, diga. A gente tem um pequeno testemunho aqui, falando dos sonhos que ela queria falar. Sim. Aí eu queria só... Diga, Edith. É porque Rodrigo tinha levantado, ou Léo tinha levantado uma questão antes. Diga, Edith. E aí, para não deixar passar, por exemplo, avisar as pessoas, nem sempre elas escutam, né? E aí tem isso também. A gente volta à questão do, né? Santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Meu pai, por exemplo, eu estava trabalhando no Pernambuco e voltei em casa, e aí olhei para meu pai e olhei para o carro que ele estava dirigindo e disse assim: meu pai, você vai capotar esse carro e você vai acabar com muitas vidas. Ele fez assim e largou para lá. 6 meses depois, ele capota o carro com 33 pessoas, morrem 4, e ele ficou em coma durante 9 dias. Mas imagina, deixa eu fazer um parênteses na sua história. Só 6 meses depois. 6 meses né? depois. Imagina se, né, ela falou, ele não deu atenção. Mas se há uma pessoa que desse atenção, ele ia ficar apavorado durante 6 meses. Exatamente. Sim, mas aí, ó, ele fica em coma e durante 29 anos vive depois sem consciência, porque o traumatismo craniano fez com que ele perdesse a memória. Ficou só com a memória de música e olhar para a tua cara e dizer tudo o que ele pensava sobre você. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Então, é isso. Então, o mediunismo bíblico... o Evangelho também, o Novo Testamento, né, trazido pelos evangelistas da história de Jesus, também é mediunidade do início ao fim, né? As curas, tudo que acontece, né? Eu trouxe essa foto aí, é um quadro que foi pintado por Francisco Zuccarelli. É um quadro, só nesse quadro aí, que retrata a aparição ali de Elias e de Moisés, ao lado de Jesus, a gente já tem o primeiro fenômeno mediúnico ali, né? Que é a aparição, a materialização, efeito físico. A gente também tem a levitação, que é uma outra mediunidade de efeito físico. A gente também tem a transfiguração, que é a mudança da face de Jesus ali naquela aparição, né? Então a gente tem ali um monte, a gente tem a voz direta, a gente tem a psicofonia, a gente tem, né, várias tipos de mediunidade numa só passagem bíblica, né? Numa só passagem. Mas o Evangelho está recheado aí
de fenômenos mediúnicos. Joana d'Arc. Alguém conhece a história de Joana d'Arc? Joana d'Arc era uma moça de 19 anos, médium ostensivíssima, né, de premonições, né, de adivinhações. Então, ela sabia o que ia acontecer e falava, e com isso ela influenciou e interagiu muito na história daquela época, né, com derrotas, com batalhas, com guerras, com tudo isso. E como se não se entendia o que era mediunidade, naquela época tinha dois caminhos, ou era louco, ou era bruxo. E a pobrezinha foi queimada na fogueira aos 19 anos, porque foi considerada bruxa naquela cidade, né? E a pobrezinha era só médium mesmo, né? Só que não se sabia que a mediunidade existia, não se tinha conhecimento disso, né? Então, ó, todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais, né? Isso está lá no livro de Adenauer, Psicoterapia e Mediunidade, né? Então, isso é a mediunidade, é o fluxo do espírito, é essa relação que existe entre, é o fluxo da vida, né? Eu agora vou mudar espírito para a vida, porque eu achei fantástico isso, né? Então, esse é o impulso da vida, né? Aí eu trouxe a história aí que Léo desacreditou das mesas girantes, só para dizer que foi aí que começou o espiritismo, né? Nas mesas girantes, na França, e em Hydesville, nos Estados Unidos, aquela historinha que vocês já escutaram aqui algumas vezes. A partir disso, Kardec, né, codificou o Livro dos Espíritos em 1857 e o dos Médiuns em 1861, e aí apareceu todos esses nomes, reencarnação, mediunidade, né? Tudo isso aí. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Está lá no Livro dos Médiuns, na introdução, né? Então, o que está dito aí? O que eu falei para vocês. A prática da mediunidade, né? A prática mediúnica, o espiritismo em si, só traz problemas, conflitos, conturbações, se você não sabe o que é. Tudo é assim, né? Se você entra num lugar escuro, que você não conhece, um ambiente, uma sala, algum lugar, uma casa, completamente escura, você não sabe aonde está a disposição daqueles móveis, você não conhece aquele ambiente, você não tem medo de andar ali? Você vai com todo cuidado, tateando, às vezes uns não vão entrar, outros vão devagar, mas se a gente acender a luz, resolve, né? Então, é isso, o estudo, o esclarecimento, é isso aí, acender a luz. Quando acendeu a luz, você vai transitar tranquilamente por aquele lugar. A mediunidade é isso, é o que está dizendo ali na introdução do Livro dos Médiuns, né? Se você entende, se você tem clareza sobre aquilo que acontece com você, você não vai ter problema na sua vida com relação àquilo, independente de você usar ela institucionalmente ou não. Então, isso eu já falei para vocês, né? Que a mediunidade é uma palavra que veio trazida por Allan Kardec, depois de estudado e sistematizado o espiritismo. Ela já existia, mas não tinha esse nome. Isso também eu já falei para vocês. Eu disse que eu ia pular um monte de slide, né? Porque o nosso horário está acabando. Que a mediunidade acontece de perispírito para perispírito, né? Então, se não tivermos o corpo físico, a mediunidade acontece? Acontece. A mediunidade acontece entre espíritos desencarnados? O que é que vocês acham? Acontece, né? Porque eles têm perispíritos, né? Eles não têm um corpo físico, mas a gente não precisa do corpo físico para que a mediunidade aconteça. Né, Júlio? Júlio já entendeu isso. A gente precisa do corpo físico para transmitir a mediunidade, mas para que ela aconteça, que o fato aconteça, a gente não precisa.
Então, a mediunidade existe entre espíritos desencarnados também, certo? Assim que o processo mediúnico ocorre, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante quanto do médium. O instrumento que a gente usa para a mediunidade de efeito inteligente, que não são as mediunidades de efeito físico, que não é usada a mente nesse momento, é a mente. Todas as mediunidades de efeito inteligente acontecem através da mente. É esse o instrumento que é usado, certo? Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com os seres espirituais. Então, nós temos um canal aberto ao universo. Quem vai conseguir conectar conosco? Qualquer espírito, não. O que eu der acesso. O que eu permito que dê acesso a mim. Voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente. Nós vamos falar bastante sobre isso na aula de obsessão e desobsessão, tá bom? Nós vamos entender direitinho como é que se dá esse processo. Que permissão é essa que eu dou para esse acesso, tá? E aí eu falei para a Tereza, tá aí, ó, os indícios, alguns indícios de mediunidade ostensiva. Façam aí suas reflexões e vejam aí quais são os que você tem. Eu arrisco dizer que pelo menos 3 de cada um todo mundo tem. Identifica, pelo menos. Rodrigo é o cara. Rodrigo, você pensou, ele já fez. Tá vendo aí? Valeu, Rô. Então, inspiração aguçada é um dos sinais de mediunidade. Premonição de eventos, como já falaram, sonhos premonitórios, sonhos com desencarnados, visões, alguém falou aqui na frente, né? Sensações de presenças inexistentes, labilidade emocional acentuada. Sensação de presença inexistente. Quem aqui nunca teve essa sensação? Tem alguém aqui na sala que nunca teve isso? Ah, teve. Como é seu nome? Riane, você nunca esteve em nenhum ambiente que você achou que entrou alguém e você olhou para o lado e não? Riane é uma exceção, gente. Então, se você conversa é porque você percebe. Não, mas aí eu não estou falando de conversar, Riane. Vou entrar num acordo igual eu entrei com o Júlio. Não estou falando de conversar, Riane. Estou falando de perceber. E você quer conversar com quem, se você não percebe ninguém? Então, gente, Riane é a única nessa sala, né? Porque eu acho que todo mundo já teve essa percepção, né? De você estar num lugar, gente, né? No centro espírita, né? Não estou falando de comunicação mediúnica, não. Estou falando de sinais, indícios, né? De você estar em casa. Isso já acontece comigo, mas cotidianamente, né? Eu estou assistindo uma televisão, acho que um filho passou para a cozinha, ou que não sei quem, e eu olho e não tem ninguém. Ou às vezes eu nem olho mais, né? Aí depois eu até brinco. Uma vez eu até brinquei com meu filho, falei, mas você acabou de almoçar, não é possível, meia hora já está catando coisa na geladeira. Eu, mãe, não saí daqui. Né? Então, para mim, eu tenho certeza que passou alguém e foi para a geladeira. Era algum espírito faminto. Né? Então, isso é a sensação de pessoas de presença inexistente. Tem aquelas pessoas que têm essa sensação no trabalho, né? Aí olha para trás assim, hein? Né? Aí isola-se bem 50 vezes, né? Isso são indícios de que você está percebendo o mundo à sua volta. Está percebendo que passou alguém ali. Não significa que seja um espírito que esteja ali te perturbando, ou que quer conversar, ou que está só passando, gente. Passou por ali, tá certo? E o que significa desenvolver a mediunidade? A gente já falou aqui. Estudar e praticar, né? Foi o exemplo que eu dei lá no início da aula. Se você quer cantar bem, né? Quer ser profissional, você já sabe cantar. Todo mundo canta parabéns para você, né?
Mas se você quiser ser profissional da música, você precisa estudar e praticar até você se desenvolver nessa habilidade. A mediunidade é igualzinho, né? Então, desenvolver a mediunidade, que alguns dizem assim, educar a mediunidade, né? A gente usava muito, ouvia muito esse termo, né? Com o tempo, acho que a gente está dissipando isso. Significa isso aí, ó, exercitar e aprimorar, de preferência numa casa espírita, porque é na casa espírita que se fala sobre mediunidade e que se realiza sessões mediúnicas, né? Onde se combina a prática mediúnica com desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitadas a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico. Então, se você quer, né, seu livre-arbítrio, desenvolver essa mediunidade, que não é obrigatória, como eu já falei, você tem que procurar uma casa espírita para desenvolver a mediunidade, aonde você vai ter estudo e trabalho, e assessoria, né, embasamento, com pessoas que estão habilitadas a te ajudar naquele caminho. Isso é desenvolver a mediunidade, né? Assim como cantar, assim como correr, assim como escrever, assim como qualquer outra habilidade. Ok? E tudo 0800, bem dito, né? Diga, Ana. Alessandra, e eu sinto cheiros, perfumes, e vejo vultos também. Esses cheiros também têm relação mediunidade também. Cheiro de rosas. Psicometria. Viu? A gente, semana que vem, eu estou vendo o facilitador da semana que vem lá no fundinho da sala, viu? Semana que vem, Roberto vai falar para vocês aí sobre cada tipo desse... Ó, ficou todo mundo curioso. Levanta aí, Roberto, dá um tchauzinho pro pessoal. Êêê! Pronto. Semana que vem, Roberto vai falar para vocês de cada tipo desse, né, de médiums, de psicofonia, psicografia, psicometria, de tudo isso, tá? Então, ó, essa é a comunicação entre o espírito, né? Quando eu falei sobre acesso. É os seus pensamentos, os seus sentimentos que vão gerar afinidade e sintonia, é que vão atrair para perto de você mentes semelhantes, tá? A gente vai falar... bastante, 2 horas sobre isso na aula de obsessão, tá? Mas é assim que começa o processo da mediunidade, ok? O mediúnico anímico eu já falei, todo mundo já entendeu, né? Eu disse que quando chegasse nesse slide a gente ia pular, né? Então, pulei. Mas tem um texto que fala sobre animismo, que está lá no Voo do Espírito, que é livro de Adenauer, que é grande, mas que eu trouxe ele ipsilite para não pular nada, porque fala perfeitamente mais bonito e mais explicado do que eu falei, né? Diz assim: a influência da personalidade dos líderes médiuns e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável. Então, o que eu falei para vocês, não tem mediunidade 100% mediúnica. Isso é inevitável, já que o processo acontece mente a mente, né? Os conteúdos vão se misturar, não tem como. Visto que é pela mente humana que o fenômeno se processa, não sendo possível, salvo nos eventos de efeito físico, como eu falei para Léo, algo acontecer fora dessa esfera. O que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sobre essa denominação algo que humaniza a dimensão espiritual. Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeito inteligente. Então, não existe a possibilidade de eu transmitir uma mensagem, uma comunicação, seja por que tipo de mediunidade seja, que não tenha um conteúdo meu inserido ali. Qual a proporção desse conteúdo? Depende de todos aqueles fatores que eu falei para vocês, né? Da sua habilidade, da sua prática, da sua experiência com aquilo. Mas sempre vai ter um conteúdo meu ali, certo? É o querida mãezinha que a gente falou, tá bom? E aí, algumas fotos para a gente se divertir agora no final da aula. Mediunidades de efeito físico e mediunidades de efeito inteligente. São as classificações que Kardec deu. Ele separou nessas 2 classificações, né?
Ali, naquela fotinha do lado, nós estamos vendo Kate King, que é um espírito materializado, certo? Léo arregalou, gente, cada olho desse tamanho, parecia 2 ameixas, vocês nem imaginam. Quando eu falei espírito materializado, Léo fez, sabe desenho animado que o olho pula assim? Foi Léo. Estava procurando o efeito está bem ali na sua cara, Léo. Né? Então, é o espírito de Kate King, que está ali materializado. Por que que os espíritos, né, que eram materializados nessa época vinham sempre todos meio branco, né, esbranquiçados, com um aspecto fantasma? Porque o material usado para essa materialização é o ectoplasma. Né? O ectoplasma é doado somente pelos encarnados e, vamos dizer assim, para simplificar, para ficar fácil de entender, é como se fosse um algodão, uma névoa, né? Um material assim de uma densidade diferente da matéria, mais densa, mais pesada, mas também fluida e leve, né? Que sai dos orifícios dos médiuns que estão doando esse ectoplasma. Então, das narinas, do ouvido, dos olhos, da boca, de todos os orifícios. Não vamos parar pelos orifícios aqui, né? Então, os médiuns, para que exista uma materialização de efeito físico, é necessário que tenha um médium de efeito físico, um médium que doe esse material, né? Quando acontece, por exemplo, dentro de casa, né? Pegou fogo num negócio, cai as coisas, como você falou, tem um médium de efeito físico naquela casa. Ele, às vezes, nem sabe que ele é e desconhece isso, mas ele é um médium de efeito físico, né? Quando a gente faz a nossa experiência aqui na nossa mediúnica experimental, a gente sempre bota um médium que a gente sabe que tem essa capacidade de efeito físico para doar aqui para vocês, para ajudar que aconteçam as coisas, certo? Então, voltou. Efeito físico, viu, gente? Teve uma vez que a gente estava... Vou fazer uma piada aqui. Foi, Roberto? Teve uma vez que a gente estava aqui numa mediúnica experimental, um silêncio, porque na hora da mediúnica do nosso experimento é um silêncio absurdo. A gente pede que vocês fiquem em silêncio mesmo. Aí o ar fez puff! O ar condicionado. Aí todo mundo falou, gente, não é efeito físico não, foi só o ar. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui agora, né? Então, ó, só para a gente entender, esses são aí, são as mediunidades consideradas de efeito físico, que Roberto, semana que vem, vai explicar cada uma delas para vocês, né? Então, são as materializações, os sonoros, os luminosos, a combustão, transporte, cura, transfiguração, levitação, escrita e voz direta. Guardem todas as perguntas para a próxima semana. Roberto está ali prontinho para responder para vocês. Tá bom? E mais uma foto aí para deixar vocês curiosos, né? Essa aí é a materialização de Irmã Josefa. Do lado esquerdo é Chico, do lado direito Wanda Marlene, que também era uma médium daquela época. Tá? Eu vou só deixar curiosidade para vocês. Vão para o Google procurar. Bota lá no Google que vocês vão achar coisa. Bota lá, mediunidade de efeito físico. Vocês vão ver um monte de coisa legal. E aí, Léo, aquilo que eu te expliquei lá no início da aula, como que acontece essa mediunidade de efeito físico. Dessa forma, ó, é a ação sobre a matéria. O espírito busca o fluido animalizado, né, do médium encarnado, que doa esse fluido, ou seja, de um encarnado que emane em abundância, daí combina o seu próprio fluido, o fluido do espírito, né, com o fluido desse médium e mais os fluidos do meio ambiente, o fluido vital, certo? Essa combinação toda satura os espaços interatômicos e intermoleculares da matéria. Então, manipula as moléculas da matéria. É assim que acontece a mediunidade de efeito físico. Ok? Então, o ghost, a levantadinha de moeda, é possível sim. Tá? Não é só licença poética, não.
E com o pensamento e a vontade, que é a base de tudo, né? A base da mediunidade, né? Está no nosso pensamento e na nossa vontade, no desejo e na vontade. É isso que faz acontecer tudo. Lembra que o Luiz falou semana passada para vocês, né? Em mundo espiritual, como que a gente... da ideoplastia das coisas, dos lugares, das roupas, de tudo isso, é através do pensamento e da vontade que acontece tudo isso. Mais uma foto... materialização de Ana. E aí, ó, Peixotinho está ali doando o ectoplasma, tá vendo? Está saindo da boca, do nariz. Mas com curiosidade. E os efeitos inteligentes são todos esses aí, ó. São as mediunidades que são feitas, né, acontecem a partir dessa conexão mente a mente. Precisa que existam 2 espíritos ou mais envolvidos nessa conexão, certo? Que acontece pelo nosso perispírito. Então, intuição, audiência, evidência, psicometria, psicografia, psicofonia e psicopictura. E o desdobramento, quando, né, a gente tem o desdobramento para encontrar com um outro espírito que esteja em outra dimensão. Lembra que eu falei dimensões diferentes? Se você tem um desdobramento onde você encontra outro encarnado, não é mediúnico. Só é considerado mediúnico se tiver esse encontro com o espírito desencarnado. Ok? Estamos acabando. Falamos também, né, quais são as finalidades da mediunidade. O esclarecimento do ser humano, demonstrar a continuidade da vida, desenvolver a sensibilidade psíquica e desenvolver o aspecto moral espiritual e aquilo que eu falei lá no início para vocês, equilíbrio psíquico, né? Esse é muito importante. É uma das finalidades mais importantes, por isso que eu digo que você pode escolher não trabalhar mediunicamente? Pode, mas é uma perda de tempo, né? Esse texto aí de Adenauer, eu também trouxe ele inteirinho para a gente ler, porque eu acho que fecha a aula com chave de ouro, né? Ele fala perfeitamente sobre a mediunidade. Então, vamos lá. Em seu mundo mental, ocorrem ideias e emoções que são originárias da dimensão espiritual, graças à mediunidade de que você é naturalmente portador. Disponha-se a estudar sobre a mediunidade, a fim de aprender a discernir entre as ideias que pululam a sua mente, as que são originariamente suas e as que pertencem a pessoas desencarnadas. Essa distinção não só é útil para o seu processo de autoconhecimento, mas também serve para avaliar a qualidade das pessoas desencarnadas que inspiram seu modo de pensar e de agir. Sua disposição em exercitar a mediunidade deve corresponder ao desejo de transcendência e de busca pela autodeterminação. Então, finaliza, né, tudo isso que eu falei para vocês. Conforme a gente vai estudando, praticando, entendendo, a gente vai entendendo o que é meu, o que não é meu, né? Como que eu estou sendo acessada, como que eu estou sendo assediada, como que eu estou sendo influenciada. Isso já parte um pouquinho lá para a aula de obsessão, né? Eu vou te matar com essa plaquinha me mostrando o tempo que falta, eu já sei. Então, isso aí é importante, né, para a gente entender e vivenciar essa mediunidade de forma bem tranquila, né? A mediunidade equilibrada, ela precisa ser saudável, harmoniosa, estável, de uma doutrina esclarecida, e você está conscientizado disso. Diga, Léo. Existe alguma maneira de... assim, tanto o médium quanto, enfim, uma pessoa que está recebendo essa informação, né, que vem, ela saber diferenciar também... Pô, não consegui nem formular a minha pergunta. Exatamente. É claro para ela quem é que está mandando essa mensagem sempre, ou a pessoa pode achar, não, recebi uma mensagem do além, né, e não sei de quem veio. Um exemplo até fictício aqui. Sou um compositor de música e acabou de vir, extremamente mediúnico, acabou de vir inspiração do espírito de Tom Jobim, acabou de jogar uma coisa no meu colo aqui. E aí eu vou saber que essa obra dele eu talvez tenha que, se eu for
ético o suficiente ou moral o suficiente para chegar lá e dizer, né, como o Chico Xavier ia lá e assinava como fulano de tal, e falar que foi dele, ou dizer, não, essa obra veio, mas é minha, eu vou bater no peito e dizer que eu que compus. Depende, né? Depende de quem você é. O que eu falei, né? O exemplo que eu dei brincando no início, se eu dou um conselho para uma amiga e acho que o conselho foi todo meu, é meu, né? Mas eu posso pensar assim, não, eu acho que eu estava inspirada por alguém, porque eu não sei de onde que vieram aqueles pensamentos, né? Eu falei para vocês, a gente dando aula aqui, às vezes a gente chega em casa e fala assim, menina, eu nunca tinha estudado sobre aquele assunto, como é que eu respondi direitinho? Né? Porque não fui eu que respondi, né? Eu fui inspirada a responder para vocês naquele momento, né? E aí, às vezes, já teve vezes aqui, gente, da gente procurar ver se foi mesmo, e foi, né? Então, é uma das provas de que as coisas existem e que são verídicas, né? Então, isso, Léo, vai do seu... Primeiro, eu não diria nem da sua honestidade, não é essa a palavra, mas vai do seu conhecimento. Quando você se autoconhece, quando você tem autoconhecimento, você consegue discernir o que é seu, o que não é seu, né? E aí você pode dizer que é seu ou pode dizer que não é seu, é uma escolha sua, né? A gente começa com a prática, com a experiência, discernir quem são os espíritos que estão com a gente naquele trabalho, né? Quando a gente trabalha numa mediúnica, numa casa, a gente já consegue discernir dentro do trabalho. Às vezes a gente não sabe nem o nome do espírito, às vezes o espírito não se identifica, mas a gente sabe pelas sensações que a gente tem no momento daquela aproximação, né? Um espírito te traz batimento cardíaco rápido, o outro te traz aquela tranquilidade, você sente uma leveza, como se seu corpo estivesse levitando, né? Um te traz cheiros, como alguém disse aqui, né? Por exemplo, Medrado, todo mundo conhece Medrado, Divaldo, né? Os dois trazem comunicações de Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é um espírito que está lá numa escala evolutiva bem lá em cima. E é muito comum as pessoas dizerem que no momento dessas mensagens sente cheiro de éter, sentem cheiro de esparadrapo, sente cheiro de coisas relacionadas ao hospital, porque Dr. Bezerra de Menezes era um médico, né? Então ele traz esse odor, e as pessoas que têm essa mediunidade da psicometria mais aguçada percebem esse cheiro, né? Então é nítido para os dois e para todo mundo que está presente quem é o espírito que está ali, né? Agora a gente no nosso dia a dia também começa a perceber isso com a prática e tudo, você percebe. Às vezes você está numa mediúnica e trabalha somente com um espírito. Às vezes, no outro dia da mesma mediúnica, aquele espírito está fazendo outra coisa, está ocupado com outra coisa e vem um outro espírito. Aí você sabe que não é aquele que está ali, é o outro. E às vezes você não sabe nem o nome, você sabe que um é homem, outro é mulher, ou os dois são... Enfim, a gente vai discernindo isso, mas com a prática, né? Com o conhecer. Certo? Último texto, para a gente terminar, antes que a Alexandre me mostre mais uma plaquinha. Vocês não sabem o que é plaquinha, não. Eu vou contar para vocês. A gente tem uma plaquinha escrita assim, 10 minutos, que falta 10 minutos. Aí depois ele vem com uma plaquinha e mostra 5 minutos, que é para a gente ver que falta 5 minutos, entendeu? Aí ele fica ali igual um espírito obsessor, no escuro, me mostrando essa plaquinha. Ah lá, tá vendo? É isso que é a plaquinha. Mas eu vou falar. Vamos lá. Último texto. Sua mediunidade é preciosa faculdade a serviço de sua evolução, e seu uso lhe trará a integração de importantes habilidades evolutivas. Tenha paciência para aprender o que é mediunidade, bem como para conhecer como deve utilizá-la adequadamente para que dela extraia o melhor para a sua evolução. Sua mediunidade é conquista evolutiva, inalienável e inerente à sua condição humana, podendo-lhe ser muito útil para o contato com a dimensão espiritual. A mediunidade, que é a comunicação entre pessoas que se encontram em diferentes dimensões, deve ser usada de modo responsável, ético e cauteloso. Eduque, portanto, seu uso, para que lhe traga ótimos benefícios. Então, eu não tinha palavras melhor para terminar essa aula. Então, por isso, eu trouxe um texto de Adenauer que fala
mais bonito do que eu, né, com mais clareza, com mais esclarecimento sobre o uso da mediunidade, né? Ele diz que é uma preciosa faculdade, que a gente saiba utilizá-la, que a gente se debruce a estudá-la, entendê-la, né, e conseguir caminhar aí entre essa faculdade que a gente tem, que é natural, que é leve, que é sutil e que está no nosso dia a dia. Então, o que eu convido vocês hoje é começar, a partir de hoje, dessa aula, a perceber essa conexão, perceber essa influência, perceber esse contato que nós temos e, muitas das vezes, por desconhecimento, pela correria do dia a dia, pelo estresse do dia a dia, né, a gente acorda num automático, dorme num automático e o dia passa e a gente não percebe nem as coisas. Estava falando com o Rodrigo aqui no início da aula que a gente mora em Salvador, né? Tem uma frase na internet que circula muito, que as pessoas dizem assim, os baianos dizem assim, né, os soteropolitanos: eu moro onde você vem passar férias, né? Então, as pessoas pagam caro para vir passar férias em Salvador. E a gente mora em Salvador, passa toda hora na cara da praia e não vai na praia. Né, Rodrigo? Eu estava conversando isso com o Rodrigo antes de começar a aula. Então, a mediunidade é isso. A gente está com ela aqui, ó, todo dia. A gente pratica, a gente usa, né? A gente tem essa conexão, os espíritos conectam com a gente, ajudam a gente, atrapalham a gente, dependendo do que for, né? E a gente não percebe, a gente acha que é tudo meu, é o que Léo falou, né? Eu fiz uma música, que música linda, uma composição maravilhosa. É meu mesmo? Foi tudo meu, né? Não é muita presunção minha achar que aquela coisa maravilhosa fui eu sozinho, que pode ser? Pode, né? Tem poetas maravilhosos, né? Mas, por que não? O que custa eu abrir essa minha percepção e perceber se aquilo ali, né? Aquela música de Almir Sater, como é a música, gente? Me lembra aí. Ando devagar, porque já tive pressa. Ele disse que foi uma música mediúnica. E ele não é espírita, ele não tem religião nenhuma. Mas ele estava com essa percepção ampliada e ele entendeu que não foi ele que escreveu aquela música. E é uma poesia a música, né? A música... Pois é, em minutos, ele relata isso, bem lembrado, seu Júlio, né? Que foi aqui, questão de minutos, assim, 5 minutos ele sentou ali e escreveu, e é um hino essa música. Eu acho essa música sensacional, né? Então, ele teve essa humildade, né? Mesmo não entendendo o que era mediunidade, não é a religião dele, mas ele falou, ó, foi uma inspiração, foi assim que ele usou a palavra, né? Foi uma inspiração que veio e eu escrevi em minutos, rapidamente. Então, eu não considero... Depois ele falou, né, que é psicografada. Então, ele teve a humildade de dizer, olha, eu sou compositor, mas essa música em especial não foi minha. Né? Então, isso vai da pessoa para pessoa. Certo, gente? Semana que vem eu estou aqui, mas não sou eu que vou fazer a aula, como eu já disse, é Roberto. Vamos pensando aí durante a semana, né? Ampliando aí, percebendo as coisas que estão acontecendo, os sonhos, as conexões, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né? Se é meu, se não é meu. Vamos ampliar, vamos abrir essa nossa antena aí, né? É assim que começa. A gente tem que dar o primeiro passo.